Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres e no vídeo de hoje vamos contar mais uma história com um convidado especial aqui no canal, o Guilherme Logulo. Ele é ator e ele trabalhou como dançarino na turnê As Quatro Estações de Sandy Júnior, então ele viveu muita coisa. E ele não é só um dançarino, ele era o mímico da turnê As Quatro Estações. Só quem viveu sabe. Conta pra gente como que você se tornou bailarino de Sandy Júnior. Cara, foi muito louco. Já era fã, né, da dupla quando jovem. E aí tive um sonho de que ia ter uma audição pro balé e fiquei com aquilo na cabeça. No primeiro momento eu não fiz nada. E aí passou uma semana, eu tinha o CD, eu ainda lembro, era o CD do Acho que Pirei, da capinha azul. Aham, Acho que era ao vivo aquele, né? Nem ao lembro. vivo, é. E aí eu peguei, fui lá atrás do CD, olhei o telefone do escritório e liguei e perguntei: oi, eu sou bailarino, eu queria saber se vai ter audição pro balé. E pra minha surpresa eles falaram: olha, não é aqui que você fala, mas posso te passar o telefone da academia, que na época era Ballet e Companhia, Falei na companhia. Vivian Fortes. E aí liguei e realmente, eu acho que 2 meses depois iam ter os testes pro balé. E aí fui para Campinas, era menor de idade, minha mãe me acompanhou. Fui para Campinas, fiz a audição daquelas audições que tem uma fila gigantesca, sabe, de Aham. pessoas para fazer. E você fala, nunca vou passar. Um cara de São Bernardo do Campo indo para Campinas só para fazer o teste, não tinha nem dinheiro para gastar assim, mas a minha mãe investiu e falou: "Não, vamos lá, você quer? Então vamos". Já fazia balé. E aí fiz a audição e era uma audição que iam selecionar dois grupos. Um grupo para trabalhar no programa de TV, que era o balé do programa, e um grupo para fazer os shows da turnê do Acho que Aham. Pirei, que ainda estava rolando. E aí eu passei para fazer os dois. Aí uma vez que eu passei, teve esse período de adaptação para entender e tinha que aprender todas as coreografias. E eu consegui ainda fazer duas apresentações do Acho que Pirei. E foi Ah, é. incrível. É, porque pegou bem esse período de. Transição. Não, o Lion, não sei se você conhece o bailarino Lion que dançava com eles, o Josean, um cabeludo. Cabeludo. Aham. E aí ele não podia fazer, era um último final uns dois últimos finais de semana que ele não podia fazer. Aí falaram: Guilherme, você é o único que está pronto para entrar. E aí eu entrei fazendo, acho que pirei. Alguém até postou, o Vladimir postou o vídeo também, foi um dos últimos shows do Vladimir, que eu tô atrás da Sandy fazendo, acho que pirei e errando os passos, e a Sandy fazendo certinho na minha frente. Então, muito louco, assim, porque imagina o pânico, era muita coreografia. O Acho que Pirei era difícil toda a coreografia. E aí depois eu fiz o Quatro Estações, que aí eu já não dançava e virei o clown do Quatro Estações, né? Pro quatro estações, você não teve que fazer um novo teste, né? Já tava certo, né? Tive que fazer um novo teste. Ah, E é? é uma história muito louca também, porque meu sonho sempre foi dançar, e aí tava lá dançando. E aí a Flávia Moraes, quando veio montar o show, no teste, quando eu entrei, a Vivian falou assim: Guilherme, faz pra ela ver, porque eu imitava os professores, sempre fui da comédia. E aí eu imitei uns professores na barra, e aí a Flávia, por conta do meu teste, mudou toda a história e falou assim: eu acho que é isso. Ela tinha na visão dela que ia ser uma história como se fosse o Circo de Soleil. Foi aí que eu descobri Circo de Soleil, o que era ser clown. E aí eles mudaram toda a concepção do show com essa questão de ter uma trupe que costurava a história, por conta de ter esse clown que ia levar a história, ia costurar essa história. E aí eu lembro que quando eles me falaram: ó, Guilherme, você não vai dançar, mas você vai ser esse clown que vai costurar essa história. Eu lembro que eu chorava, tava todo mundo na sala, a Sandy, a Noeli, todo mundo assim: mas o que que você tá chorando? Eu falei: é que eu quero dançar, não quero ser palhaço. Era moleque, não entendia, não tinha Você não maturidade pra entender. gostou. Não E era o gostei. maior Foi destaque. o maior destaque. Era tipo, eu tinha a chance de sentar na beira do palco e ficar assistindo Inesquecível toda noite. Eu colocava a Sandy no palquinho e ficava ali assistindo ela cantar só pra mim ali aquela música. Mas depois eu aprendi a gostar, mas no começo foi bem difícil, assim, porque eu não era ator, né? Nunca tinha tido Aham. uma experiência como ator. E ali foi a minha primeira experiência, assim, atuando. Atuando. E aí tinha a coisa do sapato, do clown, que era gigantesco. Eu falava: eu não vou conseguir. Tudo eu chorava, eu era muito infantil. Tudo eu chorava. E aí acabou que tudo deu certo e foi um verdadeiro sonho, né? Porque o Quatro Estações eu acho que foi o divisor de águas, assim, da minha carreira profissional, no sentido de entender esse universo, né? De grandes produções, porque era uma grande produção. Foi divisor para eles também, né? Pra eles também. Não, a coisa tudo, tinha o cheiro da plateia que mudava, as estações iam mudando.
E eu só lembro, assim, era emocionante esse sentido, assim, eu de estar no backstage, escutar ela cantando Baquiana 5 e chorar, assim, de falar, cara, é um sonho, porque imagine você que sai de São Bernardo do Campo, uma fila gigantesca, acho que não achava que ia passar, de repente você tá ali trabalhando com aquela dupla que você era fã desde moleque, sempre acompanhou, então eu tive muita sorte mesmo, me sinto um privilegiado. O show tinha umas diferenças, né? Quando era para casa de show e quando era um show de estrada, né? Sim, Como sim. que era isso para você? Assim, tinha coisa da passarela, que a gente tinha coisa de entrar pela passarela, que vinha de baixo, então quando tinha esse ensaio, se tinha passarela era um show e se não tinha, era outro. No Quatro Estações, eram poucas adaptações assim que tinham, mas era muito mais legal quando tinha passarela, porque a gente Sim. tomava a passarela e fazia. Então, aí quando chovia também era uma novela, porque, nossa, a gente dançava na chuva, escorregava, caía, sempre tinha alguma coisa. E fora que era uma época que as pessoas arremessavam muitas coisas pro palco. Então Presente, era né? carta, então você dançava assim, ó, era a carta que batia na cabeça deles, sempre tinha, era uma aventura, assim. E muito ursinho, muito ursinho. Acabava o show, era assim, era um rio de ursinhos, era uma época que ursinhos, eles jogavam ursinhos, os fãs jogavam ursinhos. Mas era bem bacana. E no Quatro Estações eu também. A Vivian acabou colocando um outro menino para fazer, para ter, né? Caso eu não pudesse. Então eu acabei fazendo show onde eu dancei o Quatro Estações. E isso foi interessante também, para estar num outro lugar, não do clown, mas estar dançando o Quatro Estações. Sim. E tem algumas histórias engraçadas, assim. Eu lembro que a gente foi gravar Faustão, e aí eu fui como bailarino, não fui como clown. E eu Aham. era fraquinho, eu sempre fui muito magrinho. E na entrada do. Qual que é aquela do. Que todo mundo entrava com as meninas em cima? Eu acho que é As a estações, abertura. né? Com as estações mesmo, que todo mundo, as meninas entravam num portê. E eu era muito fraquinho e a Vivi me colocou com a Paty, que é uma menina super grandona, ela era grande pra mim. Eu lembro no Faustão, a gente entrou, eu coloquei, aí no meio, a hora que vai chegando no meio do palco, meu braço não vai aguentando, eu vou abaixando. Eu era um bailarino péssimo, eu não sei como eu não fui demitido, mas eu tive vários problemas. A Ítala, eu lembro uma época, uma vez que eu também estava com bailarino, no Acho que no Vamos Pular, as meninas saltavam e sentavam no nosso ombro. E eu lembro que com a Ítala, eu não aguentei, a Ítala também era grande pra mim. A Ítala saltou, subiu, a hora que ela subiu eu não aguentei, a gente caiu, assim, e a gente ria. Umas histórias, assim, do balé que realmente só quem viveu sabe, assim. Era E uma eram aventura. muitos shows, né? E na época a Sandina estava fazendo o programa, tinha a turnê. Uma coisa que os fãs têm muita curiosidade, eles sempre me perguntam, é se eu já vi momentos de estresse. Você, você já viu momentos de estresse? Alguma coisa que você possa falar, né? Eu sei que Assim, o momento de estresse que eu tive, porque a gente, como era menor de idade, então tinha todo né, regras assim que eu não podia fazer o que os adultos faziam, porque Aham, tinha uma coisa da segurança. Esse momento, quando eu derrubei a Ítala, eu tive um momento de estresse bem forte, assim, com a Tânia, que era a nossa chefe nas chefe. turnês, né? Que é a irmã da Vivian. Ali foi um momento de estresse, porque a gente derrubou, eu derrubei ela, a gente riu e eu e Ítala tava tudo bem, ninguém se machucou, não aconteceu nada. Mas a Tânia ficou muito pé da vida. Falou, como? Errar assim? E eu lembro que eu lembro que eu respondi e falei, mas errar é humano, não sei o que lá. Eu sempre fui muito de boa, assim, muito Aham. profissional, mas ao mesmo tempo era jovem, não sabia muito bem como lidar com essas situações. E aí eu lembro que a gente teve uma discussão feia na van, voltando pro hotel, aí eu fiquei de castigo no outro dia, não podia, tipo, sair do Ó. quarto. Nesse nível. Era tipo escola. Eu falava, gente, quantos anos eu tenho? Era muito louco, assim. Mas foi uma fase bem bacana, assim, desse sentido de experienciar e desse contato com os fãs, porque era muito louco. Era assim, porque a nossa van, como os fãs achavam que eram eles, então era assim, era soco, era Michael Jackson, sabe? Era Sim. nível de balançarem, acharem que eles estavam lá dentro, só que era a gente, então. E o carinho também era muito bonito, assim, o que a gente tinha. O carinho que a gente recebia e a atenção que a gente recebia, porque os fãs também eu acho que era uma maneira de se aproximar ali, né, da dupla. Sim, claro. Eu era fã, então eu adorava o pessoal do balé, adorava a banda. Tenho fotos com bailarinos com banda. Qualquer familiar de Sandy Júnior a gente tirava fotos. É, é... Cara, é muito louco esse amor, né? Eu também não entendo. Eu assistindo agora o documentário, eu chorava igual.
me pegou de uma maneira, o documentário inteiro, porque a minha história é muito ligada à história deles no Claro. sentido de tudo, das músicas e também aí, quando entra a parte do Quatro Estações eu falei, caramba, eu vivi tudo isso e muitas das coisas que contam ali eu não sabia, por exemplo, dos conflitos esses deles, dessa coisa, sabe, de lidar com a mídia, essa exposição da mídia, como afetava eles, porque eles eram muito reservados. O nosso Sim. contato com eles era muito pouco, assim, era ali antes de chegar do show, antes de começar o show, a gente fazia uma rodinha, tinha uma coisa da oração. Uma coisa que eu tinha em comum com a Sandy é que a gente tinha o furo da orelha que ela tem aqui, a gente furou na mesma farmácia. Então esse era meu assunto com a Sandy. Então ela chegava, era a única coisa que ela vinha, e eu, como era muito fã, eu ficava sem palavras. Eu parecia um retardado. É muito louco. Hoje em dia eu olho pra trás e falo o que, que eu era, o que, que ela devia achar? Ela devia que eu era, ela e o Juninho deviam achar que eu era um débil mental. Porque primeiro eu era esse clown, porque o clown que era no palco era o que eu era na vida. Então eles falavam, mas o que, que é esse menino? Eu era aquilo no Aham. palco, eu não tinha essa separação, eu não sabia o que, que era atuar. Ah, aqui é um personagem que eu vou fazer. Então eu era aquilo. Então ela vinha e falava, ih, tá doendo a cicatrização? Como é que tá? Ah, pra dormir é ruim, né? Não, pra dormir é horrível. Era isso que eu falava com a Sandy, eu fazia, ai, a Sandy falou comigo. Então tinha essa coisa do fã, de estar ali presente, próximo, mas é uma admiração muito grande que você, é muito louco. Imagine, ser eles deve ser muito difícil nesse sentido, né? Desse contato, como é que é isso, né? Dessas pessoas que têm esse deslumbre tão grande e de não saber controlar mesmo, é uma coisa inexplicável. Sim, é. E você falou do documentário, no documentário eles falam muito do Rock in Rio, você estava lá no Rock in Rio, Tava. né? Você presenciou, você lembra desse estresse todo que estava rolando? Sabe o que é o mais louco? Porque a gente, assim, umas condições horrorosas de camarim no Rock in Rio, porque muita gente, era um elenco, eu acho que foi o elenco maior que a gente teve, assim, no balé, foi o Rock in Rio. Porque além da Sim, trupe, tinha a trupe que fazia, a intrépida trupe que fez a Intrépida abertura, Trupe. e depois tinha gente que era um balé de quase 30 pessoas. Então não tinha onde ficar, era desconfortável. E eu não entendia também o porquê da demora. Eu sei que a gente ficou o dia inteiro. Aí quando eu vi o documentário, eu falei, "Ah, então era isso que estava acontecendo, por isso que estava dando, sabe? A gente não 20 sabe, eu não, anos depois. 20 anos depois eu não sabia que o problema era que não podia usar passarela e que teve que fazer essa adaptação da passarela. Mas ninguém falou pra gente, olha, a gente tá tendo. Ou falou e eu também não era tão avoado Sim, que não. tava ali curtindo. E aí, mas o Rock in Rio pra mim foi muito louco. E tanto que no Rock in Rio tem um erro que ninguém sabe, porque no Rock in Rio não era o Quatro Estações com o clown, eu não era o clown. Só que Não. alguém me falou, leva o figurino, você troca. Eu fiz uma única troca pro clown, que eu entrego o casaco. Mas ninguém falou, você tinha que se trocar de clown. Eu me troquei de clown e foi a única passagem que o clown entra para entregar o casaco para fazer o inesquecível. Mas no show não tinha isso, então não sei. Teve alguma coisa de direção, porque era tudo tão grande, era tanta gente, que eu tive que fazer essa troca muito rápida para fazer essa entrada para entregar o casaco e fazer a cena. É Foi o único momento. porque era um show que o público conhecia, porque já tinha um DVD, né, que Sim. vendeu horrores, então era um show que o público conhecia. Então, o clown entrar ali sem contexto nenhum, era compreensível que todo mundo já conhecia o clown. Eu ia levar garrafada, eu ia levar garrafada. Se eu tivesse entrado mesmo do Cláudio do começo ao fim, era garrafada, porque o Juninho, que ele levou de garrafada aquele dia, a gente ficava assim vendo na TV, nossa, que coisa, né? As garrafinhas d'água voando nele, ele fazendo o smoothie, tipo, pum, batendo a garrafa no peito, ele foi guerreiro ali, ele foi guerreiro. Foi. E você falou que você tem uma história curiosa dos bastidores do Rock in Rio. Do Rock in Rio, pois é. A gente, né, o balé, a gente era meio judiado, assim. Agora eu posso falar, já passaram uns anos, não tem. Mas era meio judiado, assim. O salário já não era lá aquelas coisas, era um salário bem baixo, assim, comparado com o Chitãozinho Chororó, que os bailarinos do Chitãozinho Chororó ganhavam. A Ah, gente é? ganhava, tinha uma diferença muito grande, assim, de cachê. Era muito louco, assim, a gente não entendia. E eu lembro que quando eu entrei, eu não tinha o DRT profissional. Então, por não ter o DRT profissional, era um cachê mais Menos baixo ainda. ainda, menos ainda. Eu trabalhava praticamente de graça para eles. Estava ali para estar ali curtindo. Não trabalhava Sim. de graça, mas era um cachê muito baixo. E aí tem essa história que a gente estava ensaiando aqui no Rio de Janeiro, naquele hotel ali da Niemeyer, que é o Sheraton. Sheraton. Eu acho que eles estavam não, eles estavam hospedados, eles estavam hospedados, não, era um ensaio ali, porque era uma sala de ensaio, ou eles estavam hospedados ali, a gente estava num outro hotel, a gente não estava no mesmo hotel que eles, a gente só foi para ensaiar. E assim, aqueles ensaios que tipo foi um único ensaio que a gente teve com eles, com esse elenco desse tamanho. E tinham números que eles, né, eles tinham essa interação com o Aham. balé.
E a gente morrendo de fome, ensaiando horas naquele calor infernal, numa sala de reuniões dessas de hotel, sabe? Que não é uma sala de dança. E aí a gente morrendo de fome, nada de parar, nada de parar. E aí no meio do ensaio para, chega uns lanches pra Sandy, pro Juninho, eles sentam, comem, e a gente do outro lado da sala só assim, olhando. E eu lembro que eu ficava olhando assim, eu falava, nossa, queria tanto só uma batatinha, só um negócio. E aí acabou o ensaio, porque aí eles acabaram, voltaram, ensaiaram mais um pouco a gente e ficou ali o resto da comida deles. Aí eu falei, gente, não aguento não, tô morrendo de fome. Então eu disfarçadamente comecei a comer umas batatinhas ou seja, já comi os restos de Sandy Júnior, de comida de Sandy Júnior. Peguei uma batatinha, não, peguei só batatinha também. Foi o que sobrou também, era batata. Aí eu comia batata, então tem essa história de que eu já comi os restos da batata da Sandy e do Júnior. É, mas assim, todo mundo, os artistas nacionais nessa época, nesse Rock in Rio especificamente, teve vários boicotes de artistas nacionais pelas condições de trabalho, pelos cachês, que eram muito baixos e tal. Então, realmente, imagino que pro balé não tinha nada, né? Não tinha nem a comida, então. Não, não tinha o que tirar. E não, e mesmo, não, o hotel era bom mesmo. O hotel até que era bom, era aquele hotel ali em São Conrado, que é do lado do Hotel Nacional, que eu não lembro. Foi a primeira vez que eu vim para o Rio de Janeiro. Hoje em dia eu moro no Rio de Janeiro, mas foi a primeira vez que eu vim para o Rio de Janeiro. Lembro que a gente veio de ônibus, a gente fazia tudo de ônibus, não Ali tinha tinha avião. o Intercontinental, tinha, né? Esse aí, Intercontinental, ainda tem. E tudo de ônibus. O louco também, que comparando com o Chitão, com o Zezé, que na época tinha balé, era isso, eles sempre viajavam de avião e a gente era sempre de ônibus. Então era aquele ônibus adesivado da Sandy do Júnior e horas dentro daquele ônibus. Fosse pra onde, tipo, Mentira, sério? eu nunca viajei de avião com a Sandy e com o Júnior. Nunca. Olha eu aqui, ó, acabando com todo o glamour, né? Todo mundo pensava, o balé Sandy Júnior. Não, Nossa, gente, mas tipo, ia de foi um São Paulo para período. Nordeste de ônibus? Eu não cheguei a fazer eu não cheguei a fazer Nordeste, porque Quatro Estações eu acho que não foi pro Nordeste. A gente não fez, porque o show era muito grande. Então, mas o Rio Grande do Sul a gente fez de ônibus, era tudo de ônibus, assim. E na época eu não fazia muito show. Quatro Estações não rodou tanto assim, porque eles estavam com a carreira interna. Porque aí eu entendi por causa do documentário também. E eu ficava doido, porque eu tinha uma sedento para fazer os shows. E a gente fazia, eu acho que em média, 4 shows por semana, porque era só de final de semana. Porque tinha escola e eu acho que tinha, entendendo pelo documentário, eu acho que era carreira internacional que estava rolando, todo o trâmite. Mas era O em seriado, média eles 4 gravavam o shows. seriado também. O seriado também, eu fiz o seriado bastante também, assim, algumas coisas, que também era muito legal gravar o seriado. Porque aí tinha os outros atores, Sim. mas era divertido fazer o seriado. E qual que era para você, qual que é a coisa mais engraçada, por exemplo, que você viveu nesses anos com o Sandy Júnior? Foram quantos anos que você ficou? Foi um ano, porque foi isso, eu entrei, eu fiz os últimos 3 shows de Acho que Pirei, e depois os 2000 mesmo, né? Em 2000, eu saí em 2000, eu entrei no final de 99 e saí no final de 2001 foi Rock in Rio, não foi? É, Ou 2001. Início, janeiro. Então, aí Rock in Rio foi o último show que eu fiz com eles, eu acho. Porque aí depois É? eles também pararam. Depois eles pararam, então eu fiquei um ano morando em Campinas. Em seguida, a Sandy começou a fazer novela também. Isso, então, aí caiu mais os shows. Aí eu cheguei eu precisava trabalhar, sem show você não ganha. Não era um salário fixo para você estar ali disponível para eles. E aí Aham. eu mudei para São Paulo e comecei a dançar com o Daniel na época. Aí eu falei com a Vivian, eu preciso continuar, era novo, já tinha entendido que era isso que eu queria estar dançando tinha já aberto essas portas para dançar com outros artistas. Eu falei, cara, aí mudei para São Paulo e comecei a dançar com o Daniel na época, depois que eu saí da Sandy, porque não dava para ficar. E os bailarinos ainda ficaram e logo depois, acho que um ano depois acabou o balé também, ou eles se separaram, não sei. Não, durou ainda. Separou, Teve a turnê do Maracanã, que foi uma nova turnê. exato. Eu saí depois que acabou Quatro Estações, acho que teve ainda alguns shows e logo foi já para esse novo show. É. Então foi um ano. Mas a história mais engraçada que eu acho, cara, eu lembro que a gente, o balé, o mano do balé, a gente ensinou o Júnior a fazer o mortal, aquele de mão, que ele fazia no Acho que Pirei. Eu estava presente quando a gente ensaiou isso e aprendeu. E isso foi muito engraçado, assim, ensinar o Júnior a dar um mortal desse de impulso de mão. Não, você tem que fazer. Então, para mim, isso ficou muito marcado, assim, porque não é uma coisa fácil de fazer, mas o Júnior sempre foi, tipo, desbravador, assim. Ele ia, você falava,
caramba. E eu acho que é isso, assim, não é nem engraçado, mas é só, tipo, essa Uma situação de lembrança estar grande. ali. De estar ali, eu tenho a lembrança, é o primeiro mortal que ele fez de impulso de mão, eu estava presente. Ah, E não, tem um uma. momento engraçado. Nós Ai, que pirei conta. um show do Pernambucanas no Pacaembu, da Pernambucanas, um show gigante no estádio, que no Vamos Pular, o Juninho pegava a Sandy e levantava igual os bailarinos, só que ela só não sentava no ombro dele. A Sandy fez, preparou, foi. No que ela voltou, ela foi de baixo para as pernas dele. Ela caiu de quatro, assim, no chão. E o balé, assim, tipo, a Sandy caiu. Mas ela, ligeiramente também, que ali ela é muito saga, né? Mas imagina a Sandy caindo, porque o Júnior, tipo, fez e eu acho que o peso dela passou e ela foi para Sim. debaixo da perna dele. Então ela caiu, assim, de cara no chão. Imagina, não, show em chuva, com Não, chuva e era o uma pior. coisa boa, pelo menos assim, entre aspas, é que nessa época não tinha, né, câmera, celular, internet, não bombava, então as coisas Não, não tinham exato. registro, né? Por isso você falou, manda fotos. Eu não tinha, por exemplo, eu não tinha nem cachê direito, como é que ia ter uma câmera pra ficar revelando? Porque tinha que revelar, não era digital. É, Na época ainda não, foi quase na virada do digital, então eu não tenho muita recordação. Eu tenho algumas coisas que eu tirei de câmera fotográfica, os amigos tiravam e aí aham. revelavam e me davam. Mas eu não tenho muito registro. Ainda bem, né? Porque o que teria de meme hoje em De dia meme, é. nesses shows. Porque show de estrada é assim: você dança aqui, os boi estão tudo ali, sabe? A gente dançava, a gente fazia barretos. Então sempre Não. tinha algum rodeio que a gente ia e era assim: você dançava aqui com um cheiro de bosta de vaca vindo pro palco. Não tinha glamour, tipo, Mas era isso. Aí você tava ali e o boi tava ali, ó, só pronto pra sair. Então era engraçado, era divertido. E o que que assim ninguém imagina, mas você já viu Sandy Júnior fazerem ou falarem, sei lá, ou alguma coisa Ah, inusitada, pelo menos. o que me chamou muita atenção, que aí você fala, pô, realmente, eu acho que no documentário também mostra um pouco o documentário revelou muito dessa intimidade que era tão restrita. Mas eu lembro da gente estar pronto para começar, eu acho que não sei se era a estreia do Quatro Estações, e teve que atrasar, porque a Sandy teve uma crise de gastrite nervosa, ela tem gastrite, tinha na época, não sei se ainda tem, uma gastrite nervosa muito forte. E o show atrasou, isso me chamou muita atenção, né, de você pensar, pô, os caras, né, são enormes, mas a insegurança ali, o nervosismo fez com que o show atrasasse porque ela estava tendo uma crise de gastrite nervosa que não conseguiu entrar no palco, assim. Eu acho que isso foi uma coisas que ninguém sabe, né, o que o artista passa antes de entrar em cena. E você estando ali tão próximo, você acaba experienciando essas coisas assim. Uma coisa que tem que ninguém sabe, o que eu gravei, tinha um final falso no Quatro Estações, né? Sim. Que eles saíam, pegavam um táxi, e aí era como se eles pegassem o táxi e ia passando umas fotos. Toda essa cena, toda eu fui o dublê do Júnior. E Ah, aí toda essa cena fora sou eu que gravei. Então é a minha mão que tá ali passando as fotos no carro. Então é interessante isso. E eu falo, gente, só eu sei que eu fui o dublê de Júnior ali, porque que imagina, maravilhoso. que aí a Flávia falou, quem quer fazer? E eu, claro, eu faço. E aí era isso, era essa saída deles de costas, e quando corta pro carro, que já é passando fotos, eu não lembro, era alguma coisa com a mão. E esse detalhe da mão era Era as minha mão. fotos do cara do projeto social, ele mostrando das Isso, crianças. isso, era esse mesmo. Então ali é minha mão, não é do Júnior. Coitado de quem ficou anos vendo essa mão Ah, e falando, o nossa, não. Juninho tem que dedão lindo do Júnior. É, mas sempre tem alguém que se pega em detalhes, assim. Então, realmente, alguém foi enganado. Sim, sim. É. Eu lembro que tem uma história engraçada também que a gente ensaiando na Baleia e Companhia e o pessoal do seriado foi assistir o show e eles amaram o show e gostaram né, da minha interpretação, né? Eu lembro da Fê Paz Leme conversando comigo e ela perguntando, e era o que eu te falei, eu era esse palhaço Uau. dentro e fora de cena, eu era tímido, então eu tinha uns tiques que a pessoa falava comigo, eu falava, eu parecia um doidinho, assim, as pessoas não entendiam, falavam assim, nossa, que menino estranho. E eu lembro da Fernanda Paes Leme me xoxando, falando assim, nossa, mas você é a mesma coisa, no palco você é isso? Tipo, ela não entendeu que, tipo, eu fui escalado porque eu era aquilo, sabe? E aí ela, tipo assim, atriz, né? Assim, nossa, mas, tipo, me xoxando mesmo, assim, tipo, mas você é estranho, né? Você é a mesma pessoa que tava no palco, você é aquele palhacinho mesmo, né?
E eu, tipo, mega, não sabia nem me defender, eu não tinha nem... Não sabia nem o que dizer. Sofrendo bullying ali daquela atriz que eu admirava, que pegava o ônibus Cometa junto comigo pra voltar pra São Paulo. Isso ninguém vê. Isso a Globo não mostra. A gente de Cometa voltando pra São Paulo. Ai, gente, não é muito bom assim, porque realmente quando a gente conversa com vocês que trabalharam com o Sandy Júnior, traz uma outra perspectiva, né? Coisas que a gente. Sim. Porque era tudo muito mágico, né? Muito Glamourizado, lúdico, né? Tinha um glamourizado, glamour, tinha essa coisa do glamour, de parecer que é um mundo perfeito, é um mundo de muito Sandy Júnior. perfeito. É. E tem por trás, tem muita coisa, né? Os ensaios, essa coisa do dinheiro mesmo, é uma coisa que ninguém imagina, que eu achava que o balé devia ganhar, É, nossa, assim, não. E era uma super produção, então muita. a gente imaginava que tava jogando dinheiro mesmo. Eu vou contar uma coisa aqui que não vai dar em nada, mas você sabe que nem eu tive que assinar um direito autoral de imagem para o DVD e eu nunca ganhei esse direito autoral. Eu ganhei como se fosse um show. Só que na verdade tinha um direito de imagem. Eu nunca recebi por esse direito de imagem. Então, isso foi uma história que até me mexeu muito comigo na época, porque eu era muito jovem, não entendia. Eu lembro que eu liguei para o escritório, na época que era qual era o nome daquele Kaká? empresário? Kaká. Falei, Kaká, tá acontecendo isso, isso, isso. Quero entender como é que é. Não, não é com a gente, é direto com a Baleia e Companhia, né? Mas essa foi uma história que me mexeu muito comigo. Eu falei, cara, mas eu fiz um trabalho que, é isso que você falou, vendeu. Eu acho que foi, na época É o não mais existia um DVD. vendido. Era o DVD mais Não existia vendido. DVD que vendia tanto e tinha aquela coisa de ter aquela coisa especial que você clicava e você viu o que estava acontecendo no bastidor, lembra disso? É, lembro. Tinha aquela função no DVD e eu nunca ganhei pelo direito de imagem daquilo. Eu ganhei como se eu tivesse feito um show normal. E isso pra mim na época foi, eu falei, eu vou processar, não vou, mas quem era eu pra processar? Não tinha nem dinheiro pra entrar, um garoto humilde de uma, Sim, né, começando a carreira. começando a carreira e se queimar também por causa disso, mas isso é É, uma coisa que hoje em dia, como eu não dependo mais, eu posso falar e é uma coisa que me magoou muito na época. Eu fiquei muito assim, eu falei, cara, tô fazendo um trabalho aqui que é digno, mas não estou ganhando pelo que eu estou fazendo. E eu sabia já na época que estava errado aquilo que estava acontecendo. sim. Mas são coisas que é isso, a gente como artista tem que ficar muito esperto e ligado, porque o tempo inteiro acontece. Para terminar, conta pro pessoal, que o pessoal também tem muita curiosidade, eles sempre perguntam assim: o que que as pessoas estão fazendo? Então conta o que que você está fazendo hoje, para quem não sabe. Então, hoje em dia eu sou um ator que trabalho com teatro musical, trabalho como ator, danço também, já fiz novela e hoje em dia eu tenho um projeto que é um podcast, um podcast e um videocast, porque tem no YouTube, onde eu converso com artistas da classe, assim. Então eu falo com outros artistas, onde eu falo sobre o ofício, eu falo sobre o dia a dia. Tudo que eu estou falando aqui é o que eu faço no meu podcast, é conversar sobre esse bastidor, como é que é o processo, como é que é para desglamorizar o ofício do artista, que é muito glamourizado, né? A pessoa acha que o artista é aquilo que aparece na revista, não, e por trás tem muito ensaio, tem os nãos que a gente recebe o tempo inteiro. Então hoje em dia eu sou esse cara, esse ator que estou aí fazendo coisas e sempre abraçando novos projetos, mas muito no teatro, assim. Teatro e algumas oportunidades de TV também que aparecem eu faço. Mas hoje em dia eu sou um ator, cantor, bailarino. Ou Sim. seja, o famoso triple threat. Faço as três coisas e trabalho nessa área. Continuei. Porque muitos pararam, né? Muitos bailarinos pararam, viraram Sim. fisioterapeutas ou só dão aula de dança. E o podcast dele é super legal, gente. Eu sempre assisto, é muito divertido. Você conhece as pessoas de um outro jeito, né? Porque elas sentem muita vontade de conversar com alguém que também é do meio. Então elas soltam várias informações. É ótimo. Eu vou botar Exato, o link aqui embaixo. por favor, chama Eu Ator. E aí tem desde Denis Carvalho até Fernanda Nobre. Eu adoraria fazer com a Sandy. Quem sabe um dia eu não consigo trazer ela no podcast. Ia ser incrível. Falar da época né, que ela Nossa. trabalhou como atriz. Ia ser incrível. Obrigado, Guilherme. Eu que agradeço, Léo, e espero que as pessoas se divirtam. Espero que eu não tenha falado muita bobagem. Meu nome vai estar amanhã em todos os sites. Bailarino fala que não ganhou direito autoral. Reclama que o cachê Eu Sandy não espero pagava. que não. Sandy não pagava tão bem assim. Coitada, nem devia saber. Isso eu acho Nem que vai devia cair como uma saber, bomba. né? Não devia saber, imagina. Que a gente ganhava um miserê ali
para estar ali, mas eu amava, então valeu cada real que eu ganhei ali, valeu porque estar com eles e ter essa experiência, eu acho que eu cresci muito por observá-los, porque eles são muito profissionais, eles amam o que fazem, então sempre me inspirou isso. Então, obrigado por deixar eu compartilhar aqui as minhas histórias e sucesso aí com o canal.